Você já sentiu isso? Um desejo que parece maior do que a situação. Uma necessidade que não combina com quem você acredita ser hoje. Uma urgência que surge do nada e toma seu corpo, como se algo muito antigo estivesse chamando por você. Você pode ser forte, responsável, inteligente, funcional, mas em certos momentos, diante de um olhar, uma ausência, um toque, uma promessa, algo dentro de você desmorona. Você se torna mais carente, mais sensível, mais reativo, mais dependente do que gostaria de admitir. E então vem a vergonha. Por que estou assim? Isso não sou eu. Mas se você escutar com mais profundidade, perceberá. Isso é você, sim, mas não o todo. É uma parte mais jovem, uma parte que nunca foi vista como precisava, tentando falar através da única linguagem que ainda a alcança. A intensidade do desejo. Carl Jung compreendia que a psique não separa compartimentos como o ego gosta de acreditar. O mesmo fluxo interno que busca intimidade é o fluxo que carrega suas necessidades mais antigas, ainda não atendidas. Aquilo que você chama de desejo, ele chamava de libido, energia psíquica viva, uma força que se move através de imagens, impulsos, fantasias e emoções, e que, quando se intensifica, desperta todo o campo inconsciente ao redor do vínculo, do abandono, da segurança, do valor e do pertencimento. É por isso que você pode sentir algo por alguém e, de repente, perder a clareza, não porque seja fraco, mas porque um complexo foi ativado, um nó emocional formado antes mesmo de você ter palavras para se defender. Jung dizia que esses complexos são semi-autônomos, pequenas personalidades internas que assumem o controle quando tocadas. É nesse momento que você pensa, eu não sou assim. E Jung responderia, é você, mas é apenas uma parte sua, geralmente mais jovem, tentando conseguir algo que nunca recebeu ou impedir que algo volte a doer. A criança interior não fala por frases organizadas. Ela fala por urgência, por tensão no corpo, por fantasias repentinas, por medo de perder, por necessidade de ser escolhida, por aquela eletricidade que parece maior do que a situação merece. E se você tentar curar essa parte apenas com um pensamento positivo, enquanto sua libido continua comandando tudo no inconsciente, você repetirá os mesmos roteiros com pessoas diferentes, nomes diferentes, mas com a mesma dor de fundo. Jung não lhe pediria para parar de desejar, nem para envergonhar o desejo, nem para transformá-lo em um campo de batalha moral. Ele lhe pediria algo muito mais radical: tornar-se consciente do que seu desejo está realmente buscando. Porque enquanto o ego diz, eu quero você, o inconsciente diz, eu quero plenitude. Enquanto o ego diz, eu preciso dessa conexão para estar seguro, o inconsciente diz, eu preciso recuperar o que foi separado em mim. Por isso, nos sonhos, o simbolismo sexual raramente é literal. Ele aponta para a união, para a reconciliação dos opostos, para a integração daquilo que foi dividido, quando você precisou se adaptar cedo demais. Talvez você tenha aprendido a ser forte, a ser bom, a não precisar, a não sentir demais. E aquela parte mais delicada, espontânea e faminta por amor, não morreu. Ela desceu ao subterrâneo da psique e passou a se manifestar como compulsão, como ansiedade, como medo de ser abandonado, como intensidade que se acende rápido e se apaga em frustração. Jung chamou esse padrão de puer aeternus, a juventude eterna que anseia por um resgate perfeito. E porque a energia sexual é tão potente, ela se torna o caminho mais rápido até essa criança ferida. É por isso que você pode ser confiante no trabalho e impotente na intimidade. É por isso que você promete não repetir padrões e ainda assim, um gesto, uma mensagem, um silêncio, e tudo recomeça. Se você deseja curar a criança interior através da sua energia mais profunda, o primeiro passo não é agir, nem fugir, nem se punir. É conter, permanecer, sustentar a tensão por tempo suficiente para que a psique revele o que está escondido por trás do impulso. A maioria das pessoas faz exatamente o oposto. Descarrega a energia o mais rápido possível, seja através da fantasia,
da busca, da distração, do desempenho ou da fuga emocional. E cada vez que faz isso, perde a mensagem que a libido está tentando transmitir. Porque a libido não é apenas combustível, ela é informação. Quando você começa a trabalhar com essa energia no exato momento em que ela surge, algo extraordinário acontece. Não como teoria, mas como experiência viva. Na próxima vez que sentir essa força aumentar, essa atração súbita, essa urgência quase magnética, não corra para resolvê-la. Apenas por um instante, pause, respire e faça uma pergunta simples, porém profunda. O que a criança ferida está tentando conseguir agora? O corpo responderá com sensações. Talvez seja a necessidade de conforto, de ser escolhido, de se sentir visto, de segurança, de calor, de pertencimento. Não se trata de julgar essa necessidade, mas de nomeá-la, porque necessidades não nomeadas se transformam em compulsões. Necessidades reconhecidas se transformam em escolhas. Quando você começa a nomear, algo ainda mais sutil aparece: a projeção. Projeção é quando uma imagem interior, um arquétipo, é colocado sobre outra pessoa. É por isso que alguém pode parecer mágico, destinado, como se carregasse a parte que falta em você. Não porque seja, mas porque toca a criança adormecida dentro de você. Enquanto você não retirar essa projeção, continuará buscando pessoas para fazer um trabalho interno que só você pode realizar. Então, quando o desejo surgir, não se concentre apenas no outro. Rastreie a fantasia. Qual é a história que sua mente insiste em contar? Quando eu tiver isso, estarei seguro. Quando eu for escolhido, serei suficiente. Essa é a criança falando através do desejo adulto. E agora, em vez de representar isso no mundo, você se volta para dentro. Você se torna o pai ou a mãe que sua psique nunca teve por inteiro. Não com linguagem infantil, mas com presença. Você diz internamente: eu te sinto, eu entendo o que você está tentando fazer. Você não diz: pare. Não diz: isso é errado. Não diz: não deveríamos precisar disso. Esse tipo de rejeição só aprofunda a ferida. Você reconhece: você está tentando me proteger. Você está tentando conseguir amor. Você está tentando evitar que sejamos abandonados novamente. Só esse reconhecimento inicia a integração, porque o que a criança mais deseja não é gratificação, é reconhecimento. Quando você para de descarregar a energia, ela não desaparece, ela se intensifica. E isso é bom, porque agora você pode ver o que ela contém. Jung via isso como alquimia. A matéria-prima entra no recipiente, o fogo é aplicado, algo se decompõe e algo novo pode surgir. Sua libido é a matéria-prima. Sua consciência é o recipiente. Sua capacidade de permanecer presente é o fogo. Quando você sustenta esse calor, a sombra também emerge. Vergonha, raiva, tristeza, vazio, nojo. Não como erro, mas como conteúdos que finalmente podem ser vistos. A criança interior carrega tudo o que precisou engolir: humilhação, solidão, medo, desejo não atendido. E porque a energia sexual toca o campo inteiro, ela move tudo. O objetivo não é purificar você, mas torná-lo inteiro. Plenitude é poder sentir desejo sem ser sequestrado por ele. É poder ansiar sem desmoronar. É permanecer em si mesmo quando a atração aparece. É nesse momento que a criança começa a confiar, porque pela primeira vez ela encontra uma presença adulta que não desaparece quando a intensidade surge. Agora, algo ainda mais profundo começa a acontecer quando você sustenta essa presença. A criança interior não é apenas a parte ferida, ela também é a fonte da sua força vital, da sua criatividade, da sua capacidade de sentir e se maravilhar com a vida. Quando ela está fragmentada, essa energia se torna ansiosa e compulsiva. Quando começa a ser integrada, ela se transforma em algo radiante e criador. Jung chamava esse processo de sublimação, não a supressão do desejo, mas a elevação da energia para um nível mais alto de expressão. A libido deixa de buscar apenas descarga e começa a se mover em direção à verdade,
a coragem, a presença. Você começa a sentir uma mudança sutil. O desejo se torna menos desesperado, menos dominado pelo medo e mais conectado ao sentido. Para Jung, esse era o início do processo de individuação, o caminho para se tornar inteiro, não mais controlado por fragmentos inconscientes. Mas existe uma camada ainda mais delicada que precisa ser vista. Quando a energia se intensifica, ela ativa imagens internas profundas, especialmente as figuras arquetípicas do ânimos e da ânima, os opostos internos que moldam a forma como você se relaciona. É por isso que a projeção é tão poderosa. A outra pessoa parece carregar a resposta, a salvação, a parte que falta. Mas o que realmente acontece é o despertar da criança adormecida, aquela que acreditava que o amor resolveria tudo. Se você não recuperar essa projeção, continuará perseguindo pessoas para concluir um processo que só pode acontecer dentro de você. Por isso, quando o desejo surgir, observe não apenas o outro, mas a imagem que se forma em sua mente. Qual é o símbolo? Qual é a história? O que você acredita que acontecerá se houver união, fusão, escolha? É aí que a psique revela sua linguagem simbólica. Jung ensinou que a alma se comunica por imagens, não por argumentos. E quando você começa a dialogar com essas imagens, em vez de agir cegamente, algo novo se abre. A sombra também se revela nesse processo. Por trás da excitação, frequentemente existe ternura não expressa, tristeza, solidão, raiva antiga, emoções que nunca tiveram espaço para existir. O trabalho com a sombra não é aceitar tudo como é, mas encontrar o que foi separado quando você era jovem demais para lidar com isso. Você não precisa resolver agora, apenas permanecer tempo suficiente para não ser possuído. E quando você consegue fazer isso, algo extraordinário acontece. Você passa a sentir sem se perder. A criança começa a confiar porque encontra um adulto interno capaz de sustentar a tensão sem colapsar. E essa confiança cria uma base interna de segurança que não depende mais do outro para existir. Quando essa base interna começa a se formar, você percebe algo que muda completamente sua relação com a intimidade. O desejo deixa de ser um pedido desesperado e passa a ser uma expressão de plenitude. Você continua sentindo atração, mas ela já não carrega o peso da sobrevivência emocional. Jung chamava isso de maturidade psíquica, o momento em que você consegue desejar sem ser possuído pelo desejo. E é aqui que a função transcendente começa a operar. Quando você sustenta forças opostas, anseio e estabilidade, paixão e soberania, calor e presença, sem escolher uma contra a outra, uma terceira consciência emerge. Essa nova resposta não vem da luta, mas da integração. E é ela que permite que a criança interior experimente algo que nunca teve, um adulto interno que permanece. Agora, quando a energia sexual se intensifica, você não precisa mais fugir, nem se agarrar. Você consegue sentir plenamente e ao mesmo tempo permanecer inteiro. Isso cria uma intimidade que não é baseada em performance, mas em presença. Uma intimidade que nasce do encontro entre partes integradas, não de feridas que se buscam. Aos poucos, suas fantasias também começam a mudar. Antes, elas giravam em torno de ser resgatado, escolhido, validado. Agora, tornam-se mais simples, mais verdadeiras, menos sobre provar algo e mais sobre compartilhar. Esse é um sinal sutil de cura, quando o imaginário deixa de ser compensatório e passa a ser relacional. Mas há uma última barreira que precisa ser atravessada: o medo de ser verdadeiramente visto. A criança interior aprendeu cedo que, se fosse completamente verdadeira, poderia ser rejeitada. Então, o adulto construiu máscaras: o sedutor, o forte, o distante, o cuidador, o realizador. A energia sexual pode reforçar essas máscaras ou queimá-las. Se você a usa para se apresentar, a criança permanece escondida. Se você a usa para estar presente, a criança começa a voltar para casa. Por isso, na próxima vez que sentir essa força crescer, em vez de perguntar como se tornar mais desejável,
Pergunte-se: onde estou com medo de ser real? Porque a criança não se cura quando você se torna perfeito, mas quando você se torna honesto e seguro consigo mesmo. A segurança deixa de ser algo que você busca fora e passa a ser o clima interno que você cultiva. Jung não prometia que você nunca mais sentiria desejo ou saudade, mas que você não seria mais possuído por eles. Eles se tornam portais, não prisões. E cada vez que você escolhe permanecer consigo mesmo, algo dentro se reorganiza. A energia não desaparece, ela se transforma em estabilidade, clareza e calor. Um calor que não implora, uma força silenciosa que não precisa dominar. É assim que a relação mais importante começa a ser restaurada. Não com outra pessoa, mas com a sua própria alma. Agora você começa a perceber algo que antes passava despercebido. Muitos dos seus impulsos não são sobre prazer, mas sobre reparação. Existe dentro de você uma memória emocional que busca, através do desejo, aquilo que um dia faltou. Jung dizia que onde existe compulsão, existe uma parte da psique que foi deixada para trás. Não porque você falhou, mas porque a vida exigiu que você crescesse rápido demais. Talvez você tenha aprendido a ser forte, a não precisar, a se adaptar. E nesse processo, a criança que precisava de cuidado, segurança e espelhamento emocional foi empurrada para o inconsciente. Ela não desapareceu, apenas encontrou novas formas de falar. E a mais poderosa delas é a intensidade. Por isso, você pode ser racional o dia inteiro e, à noite, sentir-se tomado por emoções que não parecem ter causa proporcional. Isso não é regressão, é comunicação. A libido toca diretamente essas camadas porque ela é a ponte entre o corpo e o inconsciente. Quando você começa a escutar, algo se reorganiza. O impulso deixa de ser um inimigo e passa a ser um mensageiro. Mas para que isso aconteça, você precisa aprender a diferenciar duas forças internas: a saciedade adulta e a fome infantil. A saciedade adulta diz: eu quero, mas posso ficar bem mesmo se não acontecer. A fome infantil diz: eu preciso, porque sem isso, algo em mim entra em pânico. Quando você percebe essa diferença, não envergonha a criança. A vergonha mantém o complexo na sombra. Em vez disso, você oferece aquilo que ela realmente busca, de dentro para fora. Se ela busca calor, você pode colocar a mão no peito e respirar lentamente, regulando o sistema nervoso. Se busca segurança, você pode se dizer: estamos bem, podemos lidar com isso. Se busca ser vista, você pode escrever ou falar em voz alta o que sente. Às vezes, a criança não quer mais romance, quer que você pare de se trair. E quando você começa a agir a partir desse lugar, algo muda. A energia oscila, se move, se transforma. Isso é a psique redistribuindo força de um canal antigo para um novo. Com o tempo, o desejo se torna mais limpo, menos carregado de medo, mais conectado à presença. É assim que a criança começa a retornar, não como ferida, mas como vitalidade. Você se torna mais criativo, mais honesto emocionalmente, mais vivo. A atração já não te arrasta, ela te revela. E cada revelação fortalece o eixo interno que sustenta sua identidade. À medida que esse eixo interno se fortalece, você começa a notar algo profundo. O desejo já não é mais um pedido por algo externo, mas um convite para uma relação mais verdadeira consigo mesmo. Jung chamava isso de reconciliação com a própria alma. Quando você não se abandona mais diante da intensidade, a criança interior deixa de implorar e começa a confiar. Essa confiança se manifesta como uma sensação silenciosa de solidez, uma presença que permanece mesmo quando as emoções oscilam. E é nesse estado que você percebe como muitos dos seus antigos padrões eram tentativas de preencher um vazio que só poderia ser acolhido por você. A energia que antes se dispersava em busca, fuga ou idealização começa a se reunir. Ela se transforma em coragem para ser autêntico, em criatividade para expressar quem você é, em verdade para sustentar limites.
Jung via esse processo como um casamento interior, a união do que foi separado. Masculino e feminino, força e ternura, desejo e segurança passam a coexistir. E quando essa união acontece, a psique não precisa mais repetir os mesmos roteiros. A intensidade deixa de ser destrutiva e se torna construtiva. A criança interior, agora integrada, não se apresenta mais como compulsão, mas como espontaneidade. Você sente mais leveza, mais prazer em existir, mais capacidade de se relacionar sem perder a si mesmo. Esse é o sinal de que algo essencial foi restaurado, mas o caminho não é linear. Haverá momentos em que velhos gatilhos retornarão. A diferença é que agora você reconhece o chamado. Você sabe que não é uma ordem para agir, mas um convite para estar presente. Cada vez que você escolhe permanecer, algo se aprofunda. Você aprende a confiar na sua própria capacidade de atravessar a intensidade sem se fragmentar. E essa confiança muda a forma como você se move no mundo. Seus relacionamentos se tornam mais conscientes, menos reativos. Sua energia se organiza em torno de um centro interno, não mais em torno de uma carência. Jung dizia que a meta não é eliminar a dor, mas ampliar a consciência a ponto de poder contê-la. E quando você faz isso, a criança interior não precisa mais gritar através do desejo. Ela pode simplesmente existir, segura, dentro de você. É assim que a cura deixa de ser uma ideia e se torna uma experiência viva. Agora, tudo começa a se alinhar em um nível mais profundo do que palavras podem explicar. Você não está mais tentando consertar algo quebrado, porque percebe que nunca esteve quebrado. O que existia era uma parte sua pedindo para ser integrada. Jung dizia que o sofrimento não é um erro, mas um chamado da psique para um estado mais amplo de consciência. E quando você aprende a ouvir esse chamado através da energia que antes o assustava, algo se transforma no centro da sua experiência. Você começa a sentir uma estabilidade silenciosa que não depende mais de circunstâncias externas. A criança interior não precisa mais se esconder atrás do desejo, porque agora ela encontra um espaço seguro dentro de você. E é nesse espaço que nasce uma nova forma de se relacionar, não apenas com os outros, mas com a própria vida. A libido, que antes parecia uma força caótica, agora se revela como um fio de ouro ligando você à sua vitalidade mais profunda. Ela se torna presença, calor, sentido. Jung via isso como o símbolo do self emergindo, o centro regulador da psique. Quando você se aproxima desse centro, algo se reorganiza espontaneamente. Velhos medos perdem a força. Antigos padrões começam a se dissolver, não por esforço, mas porque já não fazem sentido para quem você está se tornando. Você começa a viver a partir de um eixo interno que sustenta suas escolhas. E isso muda a qualidade da sua energia. Você se torna mais inteiro, mais verdadeiro, mais conectado ao que realmente importa. A criança interior, agora acolhida, deixa de buscar fora aquilo que sempre esteve esperando por dentro. E nesse encontro, você descobre que a cura não é um evento, mas um estado de relação contínua consigo mesmo. Você não precisa mais correr atrás de si mesmo. Não precisa se provar, não precisa se esconder, não precisa se moldar para ser aceito. Aquilo que você buscava nos outros começa a nascer dentro de você como um sentimento de casa, de repouso, de pertencimento. Jung dizia que a verdadeira transformação não acontece quando nos tornamos algo novo, mas quando recuperamos aquilo que fomos forçados a abandonar. E quando você faz isso, a vida deixa de ser uma luta constante por validação e passa a ser uma expressão natural da sua verdade. A energia que antes se dispersava em busca de reconhecimento, agora se organiza em presença. Você começa a sentir uma tranquilidade que não depende de garantias externas, porque algo em você finalmente sabe que pode permanecer consigo mesmo. A criança interior, antes exilada, agora encontra um lugar no centro da sua psique, não como ferida, mas como fonte de vitalidade, criatividade e amor. E esse amor não é carente, não implora, não exige. Ele simplesmente flui,
porque nasce de um lugar inteiro. Quando você aprende a sustentar suas emoções, a honrar seus limites e a escutar o que seu corpo e sua alma tentam lhe dizer, você deixa de repetir o passado e começa a escrever uma história nova, mais consciente e mais gentil consigo mesmo. A energia sexual, que antes parecia uma força que te arrastava, se transforma em um canal de conexão profunda com sua própria essência. E é nesse ponto que você percebe: não era sobre encontrar alguém, era sobre voltar para si. Não era sobre ser escolhido, era sobre se escolher. Não era sobre preencher o vazio, era sobre permanecer com ele até que se transforme em presença. E quando isso acontece, você não se sente mais fragmentado, você se sente inteiro. E esse sentimento de inteireza muda a forma como você se move no mundo, como ama, como cria, como vive. Ele não promete uma vida sem desafios, mas promete uma vida com sentido. Uma vida onde você não foge de si, mas caminha consigo, com respeito, coragem e verdade. E se algo dentro de você sentiu um alívio silencioso ao ouvir essas palavras, saiba que não está sozinho nessa jornada. Muitos estão despertando para essa mesma reconciliação interior. Se você sentir, deixe um comentário compartilhando o que mais tocou o seu coração neste vídeo. Sua experiência pode ajudar alguém que também está em silêncio tentando se entender. E se você quiser continuar essa jornada comigo, se inscreva no canal. Aqui nós caminhamos juntos com profundidade, consciência e cuidado, lembrando todos os dias que a sua alma merece ser ouvida e honrada.